campanha do mês de dezembro, que nós ouvimos já clamor, bênção, vitória da parte de Deus. Nos inícios da campanha, nós já ouvimos pessoas testemunhar, pessoas falando da grandeza de Deus, do trabalhar de Deus, do agir de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida, eu tenho a certeza. Hoje é o último dia do mês de dezembro. Nós vamos encerrar essa campanha debaixo da potente mão de Deus e as vitórias do Senhor. Que esses 12 meses, irmão, será mês de bênção, de vitória, de conquista, de poder, de bênção, de cura, de libertação da parte de Jesus. Livro de Neemias. Olha, livro de Neemias. Oh, glória. Abra aí comigo, capítulo 1. Versículo 4. A gente do versículo está lendo. Eu já leu todos aqui, muito bem. Todos os irmãos acharam? Neemias. Falei certo? Falei certinho. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Amém, meus irmãos? Diz assim a Bíblia Sagrada. E sucedeu que ouvindo, eu esta palavra, aceitei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus do céu. Vou ler mais uma vez. E sucedeu que ouvindo estas palavras, aceitei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Pode chamar para céu. Querido, antes de nós entrar dentro desta palavra, eu não vou ser muito longo na mensagem, mas eu quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocar no meu coração na sexta-feira que eu fui convocado para estar ministrando aqui nesta noite. Quero ser bastante objetivo. Quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu senti muita saudade de algum lugar que eu passei na minha conversão. Eu sempre conto isso e não me canso de contar. Coisas que marcaram a minha vida, a minha história. Eu fui convertido no meio do mato, lá no sítio onde eu morava. Simplesmente um menino de 17 anos, quase para 18 anos, morava no campo e mata-lata, não é fácil nada, mata-lata, morava sozinho. E eu me converti no meio daquele mato. O saudoso pastor, ele andava de um véu de ouro. Não sei se todos aqui conhecem o véu de ouro. Ninguém conhece o véu de ouro aqui? Cascata em alguns lados. De Rubião lá no ponto de 27 km, quase 30 km. Esse pastor ele tinha uma barra forte, azul. Ele pegava a sua pinta e colocava numa caixa da garupeira, numa caixinha de madeira. E todos os domingos pela manhã, ele evangelizava aquela região. E eu morava numa fazenda do meu padrinho, que era o Mercado Sul, que era padrinho meu. E ele passou um dia, eu estava em casa no domingo. E ele entregou um folheto para mim e começou a evangelizar. E ali eu aceitei Jesus. E como o padrinho meu é o Alberto Leno, dono do Mercado Sul, e eu tinha uma casinha no meio do mato, era uma escola muito antiga da Fazenda Pinheiro, que os alunos daquela região estudavam ali. Então era uma casa, era uma escola. E eu falei, Alberto, você poderia ceder para nós aquela igreja que está abandonada no meio do mato. Já tinha as cadeiras de estudante, nós poderíamos fazer um culto lá, se você liberar. Ele falou, pois não, fica à vontade. Se vocês precisarem de água, tem um trator, um gastanque, um tambor grande que chama gastanque, é um tambor que rega a plantação. Vocês podem pegar e lavar a igreja, que está muito suja, a escola. E assim nós fizemos. E ali, irmãos, passamos um momento extraordinário. Nós tínhamos culto nas quarta-feira e no domingo pela manhã. Da onde eu morava
até a igreja dava em torno de uns 3 km. E algumas pessoas paravam um pouco mais longe ainda. E eles vinham de pé, porque não tinha condução, não tinha moto, bicicleta, mas era tudo no pé. Era até rachado de tanto andar descalço. Mas a alegria nossa, o desejo que nós tínhamos de chegasse logo. Nós não via a hora, meus pastores, amigos, que a questão de chegar quarta-feira. A nossa alma ficava tanta ansiedade que nós contava no dia, domingo passa logo, vem logo 8 horas da manhã, passou a chegar 8 horas, das 8 às 10 da manhã, e fazia segunda. E contava dele segunda, terça, quarta, 7 horas da noite. E era a época de lamparina. Nós levávamos lamparina, eu não sei falar, um negócio que tem sempre aquilo, fica bem clarinho, lampião, é isso? Ele levava esse lampião, ficava clarinho como dia. E aquele irmão, eu me converti, não era ainda batizado ainda, fazia 3 meses. E as irmãs cantavam aqueles hinos que mexiam com a nossa estrutura. Ela louvava, tinha vontade de nós sair voando em direção do céu, porque a presença de Deus era tão forte naquele lugar, que aquilo eu podia ver aquelas águas sendo, irmãos, chacoalhadas pelo poder de Deus. Palavra simples, mas palavra que mexia com a nossa estrutura. Quando o pastor abriu os teus lábios, irmãos, a presença de Deus era tão forte, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Eu ainda não era batizado, mas a minha alma estremecia, o meu corpo abalado, cada hino que era cantado. E ali eu marquei meu batismo. Antes de marcar meu batismo, eu já contei várias vezes aqui na igreja, no Salmo número 118, Salmo número 117, versículo 18, diz assim: eu não morrerei, mas contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Eu tinha aceitado a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Estava no campo e a situação era muito difícil. Você vai entender a mensagem. E ali a gente não tinha um fubá, não tinha um restinho de farinha. A gente fazia um pão qualquer para comer. Não era toda 1 hora da tarde que tinha um pão para você comer, porque a gente ganhava um salário muito pequeno, simplesmente para sustentar a nossa fome. E ali eu falei para minha irmã, ela fez sempre comigo, comigo vocês. Quando eu era criança, eu fui teatro comigo, não tinha um tarde de Royal que nós temos hoje. Se não tiver Royal, você não faz bolo. Tem que ter Royal, se não tiver, não faço bolo. Tem que ter um mix lá de Royal, da marca Royal ainda. Uma marca melhor top que tem, é a Royal. E lá não tinha nada disso não. Eu conheço isso. E ali, irmãos, e não tinha no tarde de Royal, eu fazia massa e jogava dentro da Royal. Não puxava assim um chiclete, mais feliz da vida. E quando eu fui tirar aquele domingo, aquela gordura explodiu e veio sobre o meu rosto. E toda a pele do meu rosto saiu. Eu perdi minha visão por alguns dias, não enxergava. Na mesma hora eu ouvi, eu falei assim: Jesus dos crentes, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, restitui a minha saúde, a minha visão, que por onde eu passar eu não vou me cansar. Posso falar 10 vezes, 10 vezes, eu não vou me cansar, não vou me calar o que Deus fez na minha vida, porque só Deus sabe a dor, o sofrimento que eu passei, dor terrível eu passei. E quando eu cheguei naquela testa, uma palavra de desânimo entristeceu meu coração, mas o meu espírito se alegrou, porque eu peguei a minha alma, o meu espírito para Jesus Cristo num culto, numa casinha de madeira. Eu tinha certeza de uma restituição de Deus. E ali Deus, no 7º dia, Deus restituiu minha visão, e eu estou aqui para a glória de Deus. E sempre que eu posso, meus irmãos, eu pego minha moto, eu vou para o lado do véu de noiva, eu entro ali e vou visitar a casinha que ainda existe. Eu olho para aquela casinha que traz em minha memória uma tristeza às vezes, porque o mato
pega, prepara para mim um serviço na cidade. Eu não aguento mais isso. E quando eu passo lá, eu vejo aquela casinha totalmente abandonada. Eu me sinto que eu estou lá dentro. A minha vontade é de reconstruir aquele lugar. Sabe por quê? Pergunta bem, por quê, pastor? Por quê, pastor? Pergunta, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque, irmão, naquele lugar existem pessoas que moram naquele lugar. Aquele lugar existe almas, que a Bíblia fala para nós que uma alma, ela vale pelo mundo inteiro. Esse é o valor que você tem perante Deus. Olha o valor que Deus nos dá nesta noite, que a tua alma, ela vale pelo mundo inteiro. Você não foi comprado com ouro, com prata, você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Deus olhou para a humanidade que todos pecaram, que instituída estava da glória de Deus, mas Deus olha para a eternidade e manda seu único filho por mim e por você. E eu vejo aquele mato entrando ali dentro, e aquele pastor que hoje partiu para Cristo não pode mais, com aquela bicicleta, evangelizar aquelas almas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes nós estamos tão preocupados de pregar na igreja, estamos tão preocupados de nós ter um carro elevado, mas esquecemos que no meio do mato, no meio das fazendas, existem pessoas ainda que precisam ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que precisam ouvir que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como eu e você um dia, alguém andou quilômetros ou alguns quarteirões e foi na tua casa, deixou o teu corpo cansado da semana inteira de trabalhar, mas saiu da tua casa e foi entregar folheto, e esse folheto e essa palavra alcançou a tua vida, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por isso que nós estamos aqui louvando a esse Deus, porque alguém deixou a tua vida, o cansaço, deixou o teu lar, o teu domingo, para levar uma palavra de salvação, porque a Bíblia nos ensina assim: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Aquela que crê, for batizado, será salvo, mas aquela que não crê, está condenada. Missões de Deus para a nossa vida. Eu creio ainda que aquelas vidas serão alcançadas ainda, que Deus ainda vai enviar missionários, evangelistas naquele lugar. Esse livro, irmãos, vocês e todos nós conhecemos. Neemias, ele assuma a posição do teu pai, que o seu pai era copeiro. Neemias, todos nós sabemos, era copeiro do rei. O nome do rei era Artaxerxes. Esse era o nome do rei. E nós sabemos que a posição de copeiro é uma posição muito privilegiada, mas também muito perigosa. E a Bíblia diz que este cargo, tudo que o rei tomava ou comia, o copeiro Neemias tinha que experimentar, porque no reino ou famílias sempre tinha alguém que queria ceifar a vida do rei. Então, copeiro era uma pessoa de extrema posição, de extrema confiança no rei, que andava ao lado do rei, que quando o rei queria tomar vinho, aquele copeiro bebia primeiro, ele tomava aquele vinho, comia aquela comida, esperava alguns minutos, se naquela comida, naquele vinho, tinha um veneno. Se tivesse, o primeiro a morrer era o copeiro. Eu vejo assim, irmãos, parando um pouquinho, que Neemias, todos os dias, ele colocava a sua vida em perigo. Imagina, todos os dias, porque todas as vezes que o rei ia se alimentar, ele era o primeiro a comer. Então, Neemias, penso eu assim,
os anos, seu irmão vai visitar. E Neemias sabe que o teu irmão está naquela cidade. E Neemias, ele pergunta sobre o povo de Israel, de os judeus que está lá em Jerusalém. E a notícia que ele tem levou o teu espírito, a tua alma entristecer. Porque Neemias, ele cresceu ouvindo o teu pai falar sobre as maravilhas do povo de Israel, da cidade prometida, dos muros fortes. Aqui não quero entrar em altura, profundidade. Você sabe muito bem isso, as alturas, porque, irmãos, uma cidade sem muro, ela, irmãos, ela é fácil de entrar e sair por ela. Toda cidade era cercada de grandes muralhas, muros altos. Ali era a sua proteção, e se sentia protegido por aqueles muros. E a Bíblia diz que quando o seu irmão vai visitá-lo, ele diz no capítulo 12: e vendo Ananias dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus e pela cidade de Jerusalém. Meu irmão respondeu: você não imagina o que aconteceu. A cidade foi toda destruída, suas portas foram queimadas pelo fogo, todos estão em ruína. Daqui a um tempo não vai existir mais Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Neemias ouve aquilo, Neemias, o teu espírito se abate, ele se entristece. E a Bíblia diz que ele começa a chorar muito, se alimentar muito. Neemias nunca foi para Jerusalém, mas ele ouvia o teu pai contar as histórias de Jerusalém, irmãos, e ele cresceu, irmãos, na lei, mesmo ele levado ao cativeiro, cresceu no meio do cativo, tendo posições, tomando posse. Quando teu pai tumba, irmãos, ele morre. Neemias fica no lugar do sofá de copeiro. Mas quando ele ouve esta palavra, ele se abate muito. Ele começa a entrar em pânico, em choro, em desespero. E a Bíblia diz que Neemias, então, e sucedeu ouvindo essas palavras, e assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias em jejum. Alguns historiadores têm em torno de 122 dias. Neemias, ele chorou muito, entristeceu e orou a Deus do céu. E pediu para Deus olhar para a oração dele: Senhor, atende a minha oração, ouve o meu clamor. E a Bíblia diz que Neemias, nos dias agora, ele vai na presença do rei, serviu o rei Artaxerxes. E ali, irmãos, quando ele vai na presença do rei, o rei ele percebe que a filosofia, a presença de Neemias está triste, ele está abatido, ele está com seu semblante descaído. E o rei olha para Neemias e pergunta: Neemias, o que está acontecendo? O que é com você? Por que você está triste? Você não está doente? Isso não é uma tristeza de doença, mas sim de coração. Neemias, ele teme muito. E a Bíblia diz que no capítulo 2 diz que sucedeu, pois que no mês Nésia, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto vindo diante dele, eu temi, tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. Ele está dizendo assim: que eu nunca estive triste na presença do rei, eu sempre estive alegre na presença do rei. Mas, irmãos, a mensagem, quando ele soube da cidade de
foram derrubados por um rei, e eles derrubaram, queimaram as portas, tudo estava destruído, e o povo que estava lá não tinha força para a reconstrução dos templos. E a Bíblia diz que ele entristeceu muito, e o rei percebeu aquela tristeza. Ele perguntou: o que eu posso fazer por você, Neemias? E ele, olhando para o rei, disse: o rei, e contou toda a história, o que havia acontecido, do sepulcro dos seus pais, da cidade, que ele ouvia o pai contar a história. Eu sinto tanta falta daquela igrejinha que eu fui convertido. Eu sei que todos nós aqui tem uma história que nos traz uma lembrança boa para a nossa vida. Aí como eu gostaria de ver aquela igrejinha aberta de novo e pessoas naqueles campos sendo convertidos pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que Neemias conta ao rei: Senhor, ó meu Senhor, vive para sempre. Eu queria ir lá na cidade e reconstruir aqueles muros daquela cidade. A Bíblia diz então que o rei, movido, ele concede isso para ele, dá carta para ele, e dando carta, e também para os irmãos, ele fala para a pessoa: eu te dar carta para você, e também para o Asaf, meus jardineiros, para que você passe nas florestas, nos campos, e colhe as madeiras que você precisar, para você reconstruir as casas e os templos que você quer reconstruir. E Neemias vai, irmãos, ele não viaja um dia, a distância era em torno de 1450 km mais ou menos. Você imaginou, você indo, caminhando a cavalo, irmãos, imaginam a distância, quantos meses que ele levou para chegar até lá. E é isso que quando ele chega com alguns homens do rei, ele descansa por 3 dias naquele lugar. E quando ele descansa por 3 dias, ele sai com algumas pessoas em volta da cidade. Eu fico observando Neemias, no 3º dia no quarto, chama algumas pessoas que ele está com ele, começa a rodear e observar aquela cidade que teu pai falava que era tão maravilhosa, estava totalmente destruída pelos seus inimigos. E Neemias ele começa a observar, olhando canto por canto em silêncio. Naquele silêncio que ele vai olhando, observando, ele vai tendo estratégias, como que ele ia fazer para reconstruir aquela cidade. Neemias volta, e a Bíblia diz que a primeira reconstrução que Neemias faz não é pelas casas, é pelos muros que ele começa a reconstruir. Por quê? Uma cidade sem muro, irmãos, entra quem quer e sai quem quer. Irmãos, o muro nos traz, irmãos, proteção, segurança. Quando você está dentro da tua casa, você fecha o portão, quando você encontra ali a segurança da tua casa. Então, uma cidade segura, ela está totalmente desprotegida. Todas as pessoas saqueavam o que eles conquistavam. Então, Neemias primeiro começa a reconstrução do muro. E aí, quando Neemias você começa, e algumas pessoas do lado da cidade vizinha, 2 grupos. O primeiro grupo não é aquele que diz assim: Neemias, eu estou com você. O primeiro grupo diz: olha, pode contar comigo, eu vou te ajudar na reconstrução do muro. E é tão bom isso, irmãos. Pessoas com vida de sentimento. É quando alguém olha para você, quando vê você passando alguma situação, aquela pessoa chega para você e diz assim: olha, pode contar comigo. O que você precisa? Se você precisa de oração, conta comigo. O que você está precisando? Dessa forma, Deus preparou pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Quando Neemias se põe a reconstruir algumas coisas, diz: Neemias, pode contar comigo, eu estou com você, o que você precisar, conta comigo. E a Bíblia diz então que também, quando eles começam a fazer a reconstrução daqueles muros, agora algumas pessoas que às vezes não querem ver você se levantar na presença de Deus. Quando a pessoa percebe, quando você quer se aproximar
de nós discutirmos o microfone, é tempo de nós ficarmos no centro da vontade de Deus. É dar as mãos e dizer: pode contar comigo. E a Bíblia diz que em alguma cidade vizinha, Sanballat, Amonitas e Tobias, dois grupos. Segundo grupo, governadores, homens de posições de cada uma daquelas regiões. Não são homens pequenos, homens de posições. Começa a ser contra. Eles tiveram a oportunidade de reconstruir as muralhas. Mas o interessante, irmão, é quando está tudo acabado, quando o Senhor não tem mais jeito. Você está vendo, você pode fazer alguma coisa, mas você não faz. Mas quando alguém desperta fazer alguma coisa, alguém que podia fazer, olha lá, quer se aparecer, quer se mostrar. É isso que acontece às vezes. Esses homens, irmãos, eles tinham a oportunidade de reconstruir aquela cidade de Jerusalém, mas não fizeram nada, ficaram trocando na sua posição. Mas quando alguém, Deus levanta alguém, se comove alguém, traz alguém para reconstruir a cidade, agora não, alguém começa a falar: está vendo? Isso vai ser um problema para nós, vamos tentar parar este homem. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens começam a se levantar contra Neemias. Mas Neemias, ele não olha, irmãos, para o levante daqueles homens. Neemias, irmãos, aqueles homens começam a mandar mensagem para Neemias, dizendo: olha, precisamos conversar. E Neemias mandava mensagem: olha, eu não posso ir, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias não dava ouvido àqueles homens mensageiros, dizendo: olha, eu não vou parar, eu não tenho tempo, eu tenho uma responsabilidade, um compromisso, essa obra é grande, essa obra é poderosa, eu não vou parar, eu vou continuar, não tenho tempo de conversar. E a Bíblia diz que aqueles homens começam a se levantar contra Neemias. E Neemias, é interessante que o rei, ele manda alguns homens para ajudar Neemias. E eu notei que um negócio tão interessante, eu achei legal isso. Olha, no mundo físico, os muros, irmãos, no mundo físico aqui, os muros são feitos de bloco, cimento, areia, ferro, terra. Se esses são componentes, você não vai conseguir fazer. E mexer com reconstrução é tudo. É difícil. Pastor, com isso, agora demolir um barracão meu lado, pastor. É rapidinho. E agora eu vou quebrar uma parede lá. Eu vou destruir aquele barracão que eu tenho. Irmãos, como é difícil. Fez uma parede, e a parede torta, uma viga 30 grandona para me quebrar aquele concreto. É complicado. Eu meter todo minha mão. É difícil, é pesado. Eu precisava quebrar, limpar aquela parede que estava todo erradamente. E eu peguei algumas ferramentas, marreta de sempre batia, que tinha que tomar. Mas consegui quebrar. E comecei a pular aquele entulho. E eu passo lá e olho lá, espelhado, saiu tudo. E daí o ciclo vai estar totalmente destruído. Agora, para você recomeçar do começo, do zero, é muito difícil. Muita perseverança, muito esforço. Então, no mundo aqui físico, você precisa, para mim, fazer de novo aquele muro, eu vou precisar, irmão, dos blocos, do cimento, do ferro, da água, porque eu preciso de todos esses ingredientes para levantar uma nova parede na divisa que eu tenho. Agora, irmãos, eu quero dizer para você, no muro desse mundo, irmão, físico, espiritual, é diferente. No mundo espiritual, é totalmente
no muro espiritual para você construir esse muro. Ele é feito de santificação. Ele é feito de consagração, palavra de Deus e oração. O muro que nós temos que reconstruir nessa noite, ele é feito de santificação, santidade, oração, palavra de Deus e consagração. Esse é o muro da nossa vida. Não é um muro de concreto, de água e ferro, não. Esse escuro que às vezes você encontra abalado fisicamente, que já não tem mais força de clamar, veio o vento e derrubou os muros, e você se sente tão quebrada, tão caída, tão desanimada. O vento foi tão forte que derrubou o alicerce que você estava alicerçado. Pastor, eu estou tão sem força, não consigo mais cantar, não consigo mais nem orar. Esse muro foi derrubado, mas nesta noite eu quero te dar uma dica. Nesta noite vamos reconstruir este muro. Primeira reconstrução é a primeira chave, é a santificação. Vamos nós santificar, e segundo, nós vamos consagrar, meditar na palavra de Deus e aprofundar na oração e no jejum, que é o poder de todas as ações. Pastor, o vento foi forte, acabou com o alicerce, os muros caíram e eu estou desprotegido. Primeira coisa que ele percebe é a construção daquele muro. Aquele muro, se fosse levar hoje, levaria dias, meses, anos. Mas a Bíblia diz que eles fizeram aquele muro em torno de 52 dias. Sabe por quê? Deus estava na vida de Neemias. E quando Deus está na nossa vida, o inimigo pode olhar para mim e para dizer: não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai vencer. Este muro que eu derrubei, você não vai conseguir levantar. Mas eu quero te dizer nessa noite: se eu e você nos levantar com responsabilidade, com compromisso, com coragem, não olhar para a afronta dos inimigos, não ver que as pessoas dizem você, que falam de você, que criticam você, se você colocar uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de palavra, uma vida de oração, Deus vai restituir aquilo que o olhar humano não pode chegar. Deus vai restituir, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de pé. Aquilo que estava tudo acabado, Deus vai fazer uma nova história na tua vida. A Bíblia nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olharam para mim, olharam para você e diz: olha, não vai chegar, não vai conseguir, você não vai alcançar. Mas eu quero te dizer essa noite que a glória da segunda casa será maior, será maior, será maior que a primeira. Não desista. Parece que tudo está acabado, e recomeçar exige muita perseverança. Lembra do nosso empilhado? Preguei uma vez que o último está fazendo: tampar os poços, e tudo que você vai desentulhar exige mais esforço, porque a pessoa joga tantas coisas ali dentro que para você cavar é mais difícil. E quando você vai fazer, reconstruir, requer muito esforço e perseverança, senão você desiste, você não vai conseguir, você vai desanimar. Neemias não, ele tinha um propósito, ele tinha uma fé inabalável, dizendo: eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. E a Bíblia diz que os inimigos podem vir. É interessante, irmão, aqui com a mão
eles trabalhavam, com o outro eles o quê? Essa é melhor. Trabalhar com as duas mãos é difícil. Mas não uma só. A outra estava lá. A espada. Você não, peraí. Ó, cuidado. Você vai estar trabalhando de repente, vai chegar no inimigo. Mas segura a espada na mão. Você disse, ó. É assim que nós temos que fazer. Você tem que trabalhar vigiando, observando todas as coisas. Porque o inimigo ele está ao teu redor, querendo tragar você, derrubar você, levar você à derrota, destruir tua casa, destruir tua família. Eu sei que às vezes nós somos carne, nós somos fracos, mas eu quero dizer, o maior que está conosco, que está no mundo lá fora, essa batalha você não vai perder, essa guerra você não vai perder. É o maior que está com você, o que está no mundo lá fora. Deus está conosco. Então você, irmão, pode ser até abalado, às vezes eu posso ser ferido, mas você não é derrotado. Ah, pastor, está falando de mim. Estou triste. Não, pode até te ferir. Isso pode até te machucar. Eu passo para aquela igrejinha, a minha vontade de cortar aqueles matos, arrancar aquelas telhas de areia, dar um banho naquela casinha e fazer a reconstrução. Isso pode acontecer, irmãos, mas depende de mim, de você também. Tem pessoas que precisam. Pastor, eu estou só não sabe o meu coração. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Aquilo que você acha que estava perdido hoje é noite de reconstrução. Vamos começar desde baixo, vamos furar as brocas, vamos colocar os blocos da consagração, da santificação. Vamos começar agora com os seus blocos, que é a santificação, a consagração, a oração de jejum. Vamos nós consagrarmos, vamos colocar uma vida no altar para Deus. Olha para mim, os muros foi derrubado, mas Deus, eu sei que eu não estou só, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu tenho certeza que eu não estou só, o inimigo está vindo, mas eu estou preparado. Com uma mão eu estou trabalhando, com outra mão eu estou segurando a espada. Não fica desprotegido. E tem muita gente com o muro totalmente destruído. Você está dentro da casa, mas não tem muro. Qualquer hora pode vir um ladrão roubar a tua porta. Hoje é noite de você levantar esse muro que derrubaram, esse muro da angústia, do medo, do desespero, da porta fechada, da enfermidade. Que nesta noite esse muro pode ser reconstruído, porque Deus tem uma promessa nesta geração. Pode o inimigo se levantar, pode vir pessoas te ameaçar, mas o importante é que Deus está conosco, e se Deus está na batalha, ninguém pode parar. O verdadeiro adorador, aquele que adora, aquele que louva, nada pode parar o verdadeiro adorador. E aonde estão os adoradores nessa noite? Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito, em verdade. Pode ser abalado, mas não derrotado. Pode estar cansado fisicamente, mas não derrotado. Você não foi derrotado. Assunto te levando nisso. Você está apenas um pouco cansada da batalha, cansado da batalha. Mas eu quero te dizer, é noite de reconstruir este escuro. Nós começando pelo escuro, pode ter certeza que os inimigos não vão mais se aproximar, porque o Jeová Jireh, o Emanuel, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, Ele garante a minha e a sua vitória. E a Bíblia diz que eles trabalharam 52 dias. Aqueles três olharam e disseram: eles não vão conseguir, não vão deixar. Mas quando eles viram que o muro estava sendo reconstruído, aí eles perceberam: peraí, o Deus desses homens é muito poderoso. Isso vai levar dias
Quem disse isso? 52 dias, Neemias reconstituiu o muro. Pastor, faz tanto tempo que eu estou na luta, faz tanto tempo que esse muro está caído e eu não tenho força. Pastor, no mundo da enfermidade, do desemprego, da depressão, da angústia, do medo, tem cercado o meu coração, mas eu quero te convidar nessa noite. Nós vamos colocar de pé nesse momento, nós vamos clamar para o mês de dezembro. E esse clamor vai nos fazer colocar os blocos, os ferros, o cimento, a areia, e nós vamos reconstruir aquilo que você achava que estava tudo perdido. Uma vez eu contei para os irmãos que eu passei no meio de uma calibre e todo foram queimados, passaram na rodovia, tacaram fogo, queimou todos os calibre. E um tempo atrás eu passei de novo, depois de 3 anos, aqueles calibros, brotou tudo de novo, sabe por quê? Queimaram a superfície, porque o fogo queimou tudo que havia na superfície, mas não alcançou a raiz. Depois de alguns meses, alguns anos, todos aqueles eucaliptos começaram a brotar, porque o fogo queimou a superfície, não conseguiu entrar na terra, não conseguiu atingir a raiz. Assim somos nós. Você pode ser atingido fisicamente, a tua aparência, o teu corpo, mas eu quero te dizer, a tua alma, o teu espírito não pode ser tocado se você estiver com a tua raiz no alicerce da palavra de Deus, na santificação, no jejum, na consagração. O inimigo não pode parar você. Glória a Deus. A gente vai estar orando para o mês de dezembro. E esse mês de dezembro encerra esse clamor, clamando a Deus. E eu não tenho dúvida disso, igreja do Senhor, que esse ano, irmãos, no 12º dia, do 12 dias de clamor para 12 meses, o meu Deus, o nosso Deus, vai reconstruir os muros que estão quebrados, destruídos, queimados. Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta aquilo que o inimigo tem destruído. Deus vai entregar na nossa mão. Oramos ao Senhor. Oh Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Pai eterno, estamos encerrando esta campanha do 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, Pai. Eu quero nesta noite apresentar a tua igreja, a minha vida, que esse escuro que, meu Deus, que o inimigo tem derrubado, que o fogo tem passado, tem queimado, mas nós nos colocamos no centro da tua vontade. Nós não aceitamos que o inimigo tem passado, tem derrubado os muros, mas eu levanto como profeta. Nós levantamos como servo do Deus vivo, nós levantamos como ministro da palavra de Deus, nós levantamos como embaixador de Cristo, levantamos a nossa voz, proclamamos para o mês de dezembro, que esse mês será mês de restauração, será mês de reconstrução, será mês de paz, de livramento, de cura. Senhor meu Deus, a tua igreja clama, a tua igreja está prostrada, te adorando, te pedindo, Pai, restitui esse muro que foi quebrado, restitui essa mulher, restitui esse homem, restitui esse jovem que se encontra fraco, abatido, angustiado, desanimado, Pai. Nesta noite é noite que nós encerramos 12 dias de campanha, mas encerramos clamando, adorando de vitória e crendo na bênção do Senhor. Que esse ano, de mês de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, será mês de paz, de alegria, de reconstrução. Que nesta noite, Deus, que os muros serão reconstruídos, porque eu creio que diante da palavra do Senhor, o inimigo não prevalece. Senhor, eu não posso parar, eu fui chamado uma grande obra, eu fui chamado e eu tenho fé, eu não posso atender. Eu sei que a igreja do Senhor há uma grande obra que o Senhor colocou na sua mão, para a glória de Deus Pai, do Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós colocamos, ó Pai,
tuas mãos é que nós te pedimos em nome de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Se coloca de pé, meus irmãos. Muros foram construídos nessa noite. O medo de avançar, o medo de se aproximar de Deus, às vezes, porque a luta é grande, que esse muro caiu por terra. Eu falo que é uma necessidade nossa. Jesus está voltando. Só vai vencer os fortes. Com a mão você não tem que estar trabalhando, e contra a mão você tem que estar com a mão na espada para vencer os gigantes. Irmãos, vou encerrar, mas com muita, assim, vocês têm sido bênçãos na nossa vida, bênçãos de Deus. Quinta-feira, meus irmãos, é muito importante que todos vocês que aqui estão aqui na quinta-feira à noite, irmãos. Tudo bem? A gente vai ter um recado muito importante e é preciso que toda a igreja do Senhor esteja presente. Se alguém faltou, os irmãos, por favor, avisem. É uma notícia muito importantíssima, um recado muito importante. É preciso da presença de todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Nós possamos contar com vocês? Diga amém. Amém. Posso contar com vocês? Amém. Amém. Glória a Deus. Abre a boca, Deus ensinou, Deus viu. Então você está diante de Deus. Posso contar com vocês? Amém. Vamos aqui ouvir. Vocês, posso contar com vocês? Quinta-feira? Abriu a boca, ela confessou, abriu a boca, ela vai estar. Então, irmãos, é de uma extrema importância que todos vocês estejam aqui conosco nesta quinta-feira, irmãos. Tá bom, igreja? Porque vocês é bênção de Deus. E é muito importante que vocês estejam aqui nessa quinta-feira. Tá bom? Levanta sua mão para o céu. A gente vai estar já despedindo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguma aviso aí, Marcelo? Né? Não tem nenhum aviso. Um aviso vai ter na quinta-feira. É muito importante, né? Tá vendo? Então não tem nenhum aviso. O aviso que eu tenho é na quinta-feira, sem falta. Ó, todo mundo falou amém, tá? Então eu estou selando que Jesus foi assim, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo fica com a amada igreja, não somente hoje, até a vinda de Cristo. O mesmo Deus que trouxe é o mesmo Deus que leva. Que toda a igreja do Senhor diga amém. O pastor Roberto fala: como vai ser o seu começo de semana, igreja? De bênção, pastor do Senhor. De muitas bênçãos, e as palmas louvam em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe os irmãos.